Olá, gente. Aqui quem fala é a Fernanda Neves, aluna do terceiro ano B da Escola Estadual N. Pipino, e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre as pandemias que já aconteceram na história. Bom, eu vou começar com a peste negra. A peste negra, morte negra ou peste bubônica é o nome pela qual ficou conhecida uma das mais devastadoras pandemias da história humana, que resultou em morte de milhões e milhões de pessoas. O agente etiológico, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em pulgas que estão presentes principalmente em roedores infectados. Ela é transmitida de um roedor a outro por meio de pulgas, que ao morderem, o roedor passa a carregar a bactéria e os humanos adquirem a doença quando são mordidos pela pulga infectada. Ou seja, o vetor é a pulga infectada que está presente no rato infectado. Quantidade de mortes: cerca de 200 milhões de mortes. Estima-se um resultado da morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Isso significa um terço da população em geral, que foi muita gente. Muita gente mesmo. Período em que ocorreu. Bom, o auge da pandemia ocorreu de 1347 até 1353, que foi durante a Idade Média. Países afetados. Aqui eu coloquei os dois continentes que foram afetados, porque senão seriam muitos países. O continente asiático, que eu deixei um mapinha, e o continente europeu, que eu também coloquei um mapinha para vocês visualizarem. Reações e medidas tomadas. Quando houve a peste negra, ainda não se conhecia a teoria dos germes, ou seja, que a doença era causada por uma bactéria, ou um vírus, ou micro-organismos. Para eles, as doenças era tudo por conta do pecado, eram associadas ao pecado, ou seja, pela ganância, eles eram como se fosse uma punição por eles ter cometido algum pecado. As medidas que foram tomadas. Bom, teve assassinatos em massa de gatos, que ajudou a disseminar os ratos que carregavam a bactéria. Linchamento de judeus, por conta do antissemitismo, eram associadas à transmissão da doença. Então, por isso, houve o linchamento de judeus. A tentativa de curas por meio da religião, e foi então que a quarentena surgiu. Eles isolavam os doentes dos saudáveis para que não houvesse contágios. Ou ao contrário, ou eles isolavam os saudáveis dos doentes também para que não houvesse contágios. Porém, eles se isolavam em suas casas, mas eles não sabiam que as pessoas que moravam perto de suas residências também poderiam estar contaminadas. Para eles era só de vamos supor, vou dar um exemplo aqui do nosso cotidiano. De dois bairros, eles não pensavam que pessoas do bairro deles poderiam estar contaminadas, e sim só pessoas do outro bairro. Para eles não teriam esse conhecimento de que pessoas do próprio bairro também poderiam estar contaminadas. Consequências. Sem dúvida, a maior consequência da peste negra foi seu impacto socioeconômico mundial, causado pela grande mortandade, sobretudo na Europa e na Ásia. Ela causou modificações demográficas expressivas, despovoamento, perseguições, religiões, que levou ao cinismo, e a cultura europeia ficou mórbida. Curiosidades sobre a peste negra. Medidas tomadas pelos médicos, como técnica de sangramento, queima de ervas aromáticas, banho de rosas, nenhum desses eram eficazes. Porém, os médicos tinham com isso que, se eles fizessem isso, dariam certo, mas nenhum era eficaz. Os médicos também usavam um bico, que ficou conhecido como... era semelhante a um bico de pássaro, e dentro desse bico eles usavam ervas aromáticas, para que eles acreditavam que isso iriam livrar eles de pegar a doença. Qual era o tempo de vida de pessoas contaminadas? As pessoas que estavam contaminadas duravam, no mais tardar, uma semana. Era o máximo de vida de uma pessoa contaminada. A peste negra não foi a primeira pandemia da Europa. A primeira foi a praga do Justiniano.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a febre amarela. Bom, o agente etiológico da febre amarela é o vírus amarelico, arbovírus do gênero Flavivírus e da família Flaviviridae. É um RNA vírus. O vetor é o do mosquito do gênero Aemagogos Jantinomys. Os herdeiros naturais são os primatas, os humanos macacos. Porém, temos que ter consciência que se o macaco não estiver contaminado, ele não passará febre amarela. Então, os macacos não são os transportadores disso, assim vamos dizer. Ainda, muita gente mata os macacos pensando que é culpa deles, mas se eles não estiverem contaminados, não tem o porquê. Quantidade de mortes. Em cada ano, a febre amarela custa 200 mil infecções e 30 mil mortes, das quais cerca de 90% ocorrem na África. Nas regiões do mundo onde a doença é endêmica, vivem cerca de milhões de pessoas, então muitas pessoas morrem disso. Período em que ocorreu. Ela teve origem na África. Em 1927, o vírus foi o primeiro vírus a se isolar. Países afetados. A febre amarela é endêmica em 47 países, sendo 37 da África e 13 da América Central do Sul. Aqui eu deixei um mapinha da África e um mapinha da América Central do Sul e da América Central. Reações e medidas tomadas. A única forma de prevenir a febre amarela é através da vacinação. Ela pode ser administrada a partir dos 9 meses com uma dose única de 0,05 ml. Ao tentar conter a proliferação do mosquito transmissor também, para não deixar eles proliferar, e ter mais mosquitos contaminados. Consequências. A febre amarela é uma doença viral aguda causada pelo vírus da febre amarela. Na maior parte dos casos, os sintomas incluem febre, calafrios, perda de apetite, náuseas, dores de cabeça e dores musculares, principalmente nas costas. Os sintomas geralmente melhoram ao fim dos 5 dias que você está com a doença. Curiosidades. A febre amarela não é contagiosa, não passa de uma pessoa para outra, e desde 2017 o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose padrão de 0,5 ml, que eu falei no outro slide. E essa 0,5 ml, ela dura a sua vida inteira, ou seja, você só toma uma dose. O Certificado Internacional da Vacinação e Profilaxia, o CIVP, é um documento exigido por alguns países para comprovar a vacinação contra a doença. Ou seja, você só viaja para esses países se você estiver o CIVP, que comprova que você não está com nenhuma doença. Agora iremos falar um pouquinho sobre a gripe espanhola. Bom, a gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia do vírus influenza incomumente mortal. O agente etiológico é uma mutação aleatória do vírus da gripe, o H1N1. O vetor era transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato, tosse, ar ou espirros. Ou seja, sempre que fosse tossir, seria bom um pano, um papel, assim como está sendo agora com essa pandemia. Porém, eles não tinham muito esse conhecimento. Quantidade de mortes. A quantidade de mortes foi de 500 milhões de pessoas em todos os continentes, cerca de 27% da total população mundial. É muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Período em que ocorreu. Começou em janeiro de 1918 e foi até dezembro de 1920. A gripe espanhola percorreu 3 ondas. A primeira onda foi de março a agosto de 1918. A segunda onda foi de agosto de 1918 a fevereiro de 1919. E a terceira onda de fevereiro a maio de 1919. A primeira onda foi considerada mais branda, tem sido detectada em março no Kansas, Estados Unidos, num campo de treinamento de tropas destinadas ao fronte da Primeira Guerra.
A segunda guerra, A segunda onda aconteceu quando, depois de percorrer os continentes, retornou aos Estados Unidos em agosto, matando milhões, transformadas em algo monstruoso, parecendo-se muito pouco com o que é comumente considerado gripe. A taxa de mortalidade dessa onda foi de 6% a 8%. A terceira onda foi mais moderada e aconteceu no início de 1919, como eu já disse aqui para vocês. No entanto, nada, nem infecções, nem guerra, nem fome, jamais tinha matado tantas pessoas em tão pouco tempo. Países afetados. Com essa pandemia foram afetados os Estados Unidos, Europa, Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e América do Sul. Reações e medidas tomadas. A utilização de produtos naturais pelos enfermos se tornou uma crença da cura da doença. Grande parte da população tinha em produtos como o limão, o alho e o quinino. O quinino era um remédio usado para a malária. E o sal, a única esperança para curar e prevenir a gripe espanhola. Eles tinham em mente que se curariam com coisas que ele tinha em casa. Ressaltamos que muitas pessoas com condições de obter tratamento médico oficial recorreriam à medicina popular. Muitas vezes utilizavam medicamentos populares que eram receitados por diversos esculápios com a finalidade de aliviar a população com a terapêutica específica. Consequências. A quantidade alarmante de casos no Brasil fez com que o sistema de saúde, que não era público, não suportasse a quantidade de pessoas doentes. Para evitar que a doença se alastrasse, a ordem das autoridades foi a de determinar o fechamento de bares, fábricas, escolas e os demais lugares de aglomeração, como aeroportos, se fosse hoje em dia os aeroportos, e esses lugares que tem muita gente, né? Despopularização e caimento da economia mundial. Curiosidades. Acreditavam que o causador era uma bactéria e não um vírus. A gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Gente, só essa curiosidade faz a gente entender quantas e quantas pessoas morreram, né? E bom, a gripe espanhola não começou na Espanha. Muita gente pensa que começou na Espanha pelo nome espanhola, né? Mas não. Agora iremos entender um pouquinho sobre a gripe suína. A gripe suína foi causada por alguns dos vários tipos do vírus influenza. Mais uma vez, o vírus influenza atacando. O agente etiológico. A gripe suína é uma doença causada por vírus dos vários tipos do influenza, como eu disse agora. O vírus influenza suíno, o SIV. O vírus influenza de origem suína, SOIV, é qualquer estirpe da família de vírus influenza que seja endêmico a porcos. O vetor dessa doença são os suínos. Raramente estas estirpes de gripe suína podem ser transmitidas aos seres humanos. Como eu já disse agora há pouco, né? Quantidade de mortos. Foram em torno de 19 mil mortes entre 2009 e 2010. Isso é muita coisa, né, gente? Gente, se vocês estiverem escutando um barulhinho de fundo de cachorro, vocês me perdoem, tá? É que os meus cachorros são meio terroristinhas. Período em que ocorreu. A gripe suína teve início em abril de 2009 a 10 de agosto de 2010, cujos os primeiros casos ocorreram no México. Países afetados. Foram 109 países atingidos pela doença. O maior número de pessoas infectadas foi registrado nos Estados Unidos, com 21.449, México, com 7.847, Canadá, com 6.457, Chile, com 5.186 e Áustria, com 2.857 e outros 104 países. Eu não coloquei todos porque senão ficaria muitos países. Eu coloquei os principais.
Razões e medidas tomadas para essa pandemia. Para evitar o contato direto com pessoas gripadas, ficar em casa caso estiver doente para não contaminar outras pessoas, cobrir boca e nariz com papel ou pano ao tossir ou espirrar, lavar as mãos frequentemente, principalmente ao tocar nariz, olhos e bocas, usar máscaras que protejam o nariz e a boca em lugares de aglomeração. Né? No caso, se fosse hoje, seria em shoppings, mercados, aeroportos, lugares que tenham bastante pessoas. Consequências. A autoridade dos países afetados pela gripe suína apresentaram uma declaração conjunta pedindo que o surto da doença não afete o comércio mundial. Instamos a comunidade internacional a não usar o surto da doença como motivo para criar restrições comerciais desnecessárias e que as decisões que se tomem estejam baseadas em evidências científicas sólidas. Fecha aspas. Os países se comprometem a contínuo controle da vigilância sanitária, no entanto, no setor público e privado. Curiosidades. O vírus fica em uma superfície ou objeto em até 10 horas. Então, passadas 10 horas, o vírus não estará mais ali contaminado. A pessoa só contrai a gripe suína uma vez. Eu achei essa curiosidade e eu fiquei pensando, né? Mas não tem como eu afirmar se realmente isso é verdade. Mais de 5 horas ao sol do meio ambiente, sabão, álcool em gel e o sistema imunológico bom matam o vírus. Então, são medidas que tem que tomar para que acabe o vírus. Na pessoa antes dela se contaminar ou na pessoa que estará contaminada. O sistema imunológico ajuda bastante e o sol também. Coronavírus, a pandemia que está fazendo o nosso país agora, nesse novo vírus, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre ele. O agente etiológico do coronavírus, da Covid-19, é um coronavírus, o SARS-CoV-2, o vírus da família Coronaviridae. Vetor. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra através das gotículas eliminadas através de tosse ou espirros. Então, é para você prevenir. Não toque, não dê apertos de mãos, não use os mesmos objetos que a outra pessoa, tampe o nariz ou boca com um pano ou com um lenço de papel, para que você não faça isso com a mão e acabe contaminando outras pessoas com a sua mão contaminada. Quantidade de mortes. Até o momento atual, foram 65 mil mortes no mundo pelo Covid-19. Eu fiz esse slide no dia 6/4/2020, então possa ser que a quantidade de mortes aumentou, tá, gente? Período em que ocorreu. O primeiro caso foi na China, em dezembro de 2019, chegando em Brasil em janeiro de 2020. Talvez, né, gente, se não estivesse tido o carnaval, que juntou pessoas de vários países aqui no Brasil para comemorar, talvez não tenha acontecido tantas mortes, né? Talvez teriam cessado e nem teria muitos casos aqui no Brasil. Mas, infelizmente, essa atitude não foi tomada antes. Países afetados. Brasil, ao menos 536 casos e 6 mortes. Porém, gente, a gente já sabe que esse número de casos subiu, porque esse slide, como eu falei pra vocês, eu fiz há 3 dias atrás, e até eu enviar vai ser 5 dias. Então, esses números de casos que eu vou falar aqui, eles aumentaram, tá? E o número de mortes possa ser que também tenha aumentado. China continental, ao menos 80.928 casos e 3.245 mortes. Estados Unidos, ao menos 10.822 casos e 172 mortes. Itália, ao menos 41.035 casos e 3.405 mortes. Japão, ao menos 1.619 casos no país, além de 696 casos de passageiros, funcionários e médicos que ingressaram no cruzeiro Diamond Princess. Foram confirmados 6 mortes no navio e 31 mortes fora dele.
Fora esses países, outros 112 países. Eu coloquei aqui os principais que a gente está vendo em todas as mídias, jornais e fins. Reações e medidas tomadas. Com a chegada desse novo Covid-19, os países estão tomando algumas medidas para tentar fazer com que reduza os números de casos. A quarentena foi adotada para evitar a contaminação, foi adotada por todos para evitar essa contaminação. Até nós, alunos, aqui estamos em quarentena e por isso estamos fazendo esse trabalho off em casa. O uso de máscaras está sendo obrigatório para a saída de casa, mantendo sempre a distância de 1 metro de todos. Ou seja, se você for necessário sair na rua, saia apenas uma pessoa da casa. Use máscara, se for possível, luvas ao chegar em casa. Tire a roupa, deixe fora de casa, passa álcool em gel. E lembrando, gente, que o álcool em gel e o sabão com água fazem o mesmo resultado. Se você estiver em casa, poupe o álcool em gel. Use água e sabão. O álcool em gel, se caso que você for para a rua e não tiver água e sabão, tá bom? Lavar as mãos frequentemente, ainda mais quando tocar boca, olhos e nariz. Ou seja, deu a mão para uma pessoa que está contaminada, lave imediatamente antes de tocar boca, olhos e nariz para evitar o contágio. Medidas tomadas. O Senado aprovou o projeto que prevê pagamento de renda emergencial de R$ 600 durante 3 meses. Tem direito ao benefício são os brasileiros com situações de vulnerabilidade social. Na prática, o pagamento pode chegar até R$ 1.200 por família. Agora, essa informação eu não sei muito bem, porque algumas pessoas estão dizendo que é R$ 1.200 por cabeça da família, por pessoa. Me desculpe se eu estiver errada, se eu coloquei uma informação que não está muito certa, tá, gente? Mas eu pesquisei e eu só achei isso. As escolas estaduais, municipais e privadas estão com aulas suspensas até dia 10/5 de 2020 em algumas cidades. Em Cuiabá já está tomada essa medida, que as aulas não voltarão até dia 10/5. E outras cidades até dia 30/4, que no caso é o nosso caso, né, galera? O uso de álcool em gel está sendo obrigatório nas empresas e estabelecimentos e a distância de 1 metro de cada pessoa, mas nós sabemos que essa medida não está sendo obedecida por muitas empresas, principalmente aqui em Sinop. Tem muitas empresas que não estão dando álcool em gel e nem máscara para os funcionários e clientes. Evitar a saída de casa e quando sair apenas um residente da própria casa, que é o que eu falei. Consequências. O coronavírus tem provocado abalos nos mercados globais e paralisado atividades econômicas no mundo todo, com impactos de cadeias globais de suprimentos e no comércio global. Com vários países ampliando medidas restritivas e fechamento das fronteiras para tentar frear a propagação da pandemia. O que tem elevado os temores da recessão global. Bom, para vários economistas e observadores, o choque econômico já é o maior da crise financeira desde 2008 e a economia global já entrou em recessão, devendo ser acompanhada por uma disparada de desemprego e sofrer anos até se recuperar das perdas do impacto da pandemia. Bom, gente, então vamos demorar alguns anos para poder voltar tudo ao normal, né? A nossa economia. Curiosidades. Você não pega o vírus Covid-19 de animais de estimação. Ou seja, o seu animalzinho de estimação não passará para você. Mas, se caso você estiver contaminado, não é bom você ficar diante do seu animalzinho de estimação. É bom dar para alguém cuidar até você se recuperar. Até o momento, o Covid-19 não há cura. Ele há melhoras dos sintomas, mas não há cura confirmada até o momento. E não é E é seguro comer comida chinesa, japonesa, enfim. Muitas pessoas têm perguntado, né, se isso dá o Covid-19, o que eu acho uma coisa nada a ver, mas, né, então é seguro comer essa comida. Gente, eu peço perdão por ter falado rápido demais, caso alguém não entendesse, por ter me embolado um pouquinho. E se tiver algum erro de português nos slides, me perdoa também, é porque eu fiz ele.
E algumas frases eu peguei da internet, né? Porque como citações de alguma autoridade ou coisa assim, mas o resto tudo foi eu que escrevi. Se algum designer do slide tenha saído, também peço desculpa, é que o designer foi todo eu que fiz também. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem estar vindo falar comigo, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção, gente, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouco sobre essas pandemias. Tá bom? Tchau, tchau.